Lages. Eu sou o Edelso Finose e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, comente os nossos vídeos para ajudar a divulgar o nosso canal e o nosso trabalho. E hoje eu recebo a astróloga Tina Silva para falar sobre Plutão nas parcerias, das áreas da Casa 7 e lembrando que essa é uma série que faz parte da série Plutão nas Casas, ok? Você quer começar falando do Plutão, né? Sim, sim. Bom, então, boa noite para todos e vamos hoje falar, né, desse planeta Plutão, Plutão na casa 7, uma casa de parcerias, né? Uhum, Esse tema das parcerias é bem forte aí na casa 7. Mas vamos lembrar um pouquinho da natureza desse planeta quando o uhum, assunto é astrologia, né? uhum, Então assim, pela visão da astrologia, o planeta Plutão é um astro muito importante. Ele tem assim um peso muito relevante, né? Astronomicamente, ele é um planeta muito pequeno em comparação aos outros, uhum, mas uhum. astrologicamente ele tem uma relevância assim muito grande, né? Sim. E, é, e aí o que acontece? O Plutão, uma de suas características mais principais e marcantes é o poder de transformação, tá? O poder de Uhum, transformação, não é? Uma característica de regeneração muito grande, uma característica onde existe também um magnetismo, poder pessoal envolvidos, tá? A palavra poder às vezes gera um pouco de distanciamento, né? Tem várias crenças relacionadas a essa palavra, uhum. né? Às vezes a gente associa muito com coisas ruins, com corrupção, né? Essas situações assim mais ruins mesmo, né? No lado negativo. Porém, o poder, ele também pode ser benéfico, Sim, né? É um sim. poder assim benevolente de fazer um trabalho social, um poder de impactar pessoas positivamente, um poder de influenciar de maneira positiva, de trazer inspiração. Então, Plutão ele tem essas características, né? E assim, Uhum, né, Ed, na astrologia a gente também ainda lida com as características de luz e sombra, sim. positivo e negativo, né? Uhum, Então a gente ainda vê essa dualidade também na astrologia, uhum, né? Quando a gente estuda essas representações todas desses planetas, dos signos, da carta astrológica, né? uhum. E Sim. então não tem como não falar de luz e sombra, falando principalmente de Plutão, né? Uhum. Porque tudo fica muito intenso com Plutão, né? Tanto a Muito luz quanto a sombra. E assim, só lembrando um pouco assim dessa natureza de Plutão, agora vamos lembrar um pouquinho da natureza da casa 7, que Uhum. é uma casa cardinal, né, Ed? Então, todas as casas cardinais, que são as casas um, a casa 7, a casa 4 e a casa 10, Uhum. elas são casas de bastante relevância no mapa da pessoa, né? Exato. Então, tudo que está ali na casa 7, na casa um, na 10 e na 4, elas trazem uma relevância maior para a pessoa, Uhum. tá? Então, assim, seja o signo, seja o planeta que está ali, né? O regente do signo que está ali na casa. Então, Uhum. tudo que está nas casas cardinais tem uma ênfase maior, né? A gente chama de casas cardinais por quê? Porque são casas que elas iniciam ali um ciclo, Um tá? Um ciclo ciclo e Maia, elas né? têm analogia Uhum. com os signos cardinais, né? Foi uma área de vida, né, importante. Eu, a 4 a origem, né, da família, do Uhum, grupo. A 7 sim, o outro. E a sim, 10 a vida social, o grupo. exato. O sentido de trabalho, né? De carreira, casa Carreira. 10. Então, dadas as introduções de Plutão e Uhum. casa 7, vamos lá. Como você falou no começo, que ele é um planeta de transformação, então são pessoas que vivem essa transformação através dos seus relacionamentos, né? Isso, A verdade. gente colocou a Uhum, palavra parceria, mas é relacionamentos no geral. A parceria sim. pode ser tanto de romântica, casamento, quanto
de sociedade. Sim, Né? exatamente. E aí fica um pouco mais evidente na casa 7, né, de as relações mais próximas, né? Uhum, Aqueles vínculos, assim, que tem um pouco mais de frequência na nossa uhum, vida, né? Então, então, por exemplo, como o Ed colocou, normalmente, tá, é uma tendência muito grande as pessoas que têm o Plutão na casa 7, uhum, elas terem, assim, aprendizados muito profundos, de alto impacto, quando uhum, elas se relacionam, né, de uhum, maneira, assim, mais próxima, tá? Quando os relacionamentos mais próximos tendem a ter uma carga bastante intensa de autoconhecimento, de coisas sendo transformadas ali uhum, naquela relação, né? São relações que podem ser bastante marcantes na vida da pessoa, né? Então, assim, aquela relação que, por exemplo, pode ter até característica de cura, uhum, tá? Vou dar um uhum, exemplo. Às vezes tem casais que eles assim descobrem coisas de coisas inconscientes, de traumas de passado, de questões que a pessoa nunca tinha dado conta, e de repente numa relação ela acaba tendo aquilo vem à contato, tendo tona, acesso né? com Aquilo vem à aquilo vem à tona. tona. Não, e a pessoa acaba se curando de alguma maneira, né? É, Daquele trauma. Ou exatamente, exatamente. achando uma maneira de lidar com aquilo. Isso, exatamente. Tudo vai conspirando, tem um magnetismo ali Uhum, favorecendo, uhum, favorecendo essas transformações profundas, né? No âmago, né? Ali, em questões bastante intrínsecas, né? uhum, Dos dois, sabe? E vamos lembrar que relacionamento é um grande portal de autoconhecimento, uhum. né? Sim, Agora, isso concordo. ganha uma intensidade quando você tem Plutão ali, na Uhum. casa 7, Bem ou intenso. até mesmo na casa 1, tá? Uhum, uhum, Porque vamos lembrar que casa 7 é o outro, como o Ed lembrou no início, é o outro. Mas o que acontece? Quem tá ali logo de frente para casa ah, 7? A casa 1, é o oposto né? dela. É o oposto dela. E o que acontece? São espelhos, né? Sim. Fica espelhado. Uhum, Então essa representação simbólica, vamos dizer assim, uhum, favorece esse olhar para o outro, mas uhum. também, de alguma maneira, fazendo com que reflita algo também dentro de si mesmo. Isso, Sim. gente, em termos gerais, em qualquer relação. Porém, quando tem Plutão ali na 7 ou na 1, isso ganha um tamanho, uma proporção muito maior. Uhum, uhum. Concorda, Ed? Concordo, concordo. Você falou da questão do poder, mas numa relação, eu acho que a gente pode trazer aí uma outra palavra que é a coisa do controle, né, e da manipulação, Sim, né? exato. Sim, no lado sombra, né? No lado Uhum, sombra, a gente comentou aqui sobre essa parte de cura, né? uhum, De processos que emergem, uhum. às vezes até de questões inconscientes que vêm à tona, né? Sim. E vamos lembrar, gente, que assim, cura é uma palavra muito intensa, né? Uhum, Mas às vezes é um processo que se desencadeia, tá? Não sim. necessariamente uma cura ali 100%, mas é um processo que se desencadeia, né? Uhum, E a gente está sempre em processo, né? A gente está sempre se desenvolvendo, então, às vezes essa uhum. palavra ela é muito assim determinista e tal, mas tem muitos processos envolvidos, né? Nessa É. palavra. E às vezes a gente fala a palavra cura e as pessoas pensam só na questão física, É, mas a gente tem que lembrar que existe uma cura emocional, a cura mental, tem vários tipos de cura. E sim, com principalmente certeza. nessas duas que eu mencionei, o processo é que vai levar a essa cura. Né? Não é É, como um remédio que você toma e é, pronto, de uma hora para exato, outra some. Não, é um exatamente. processo. Isso é importante. E aí a gente falou muito dessa questão emocional, porque Plutão tem essa característica Hum, de situações assim bastante profundas, né? De questões até assim de alma, né? Questões assim relacionadas
a questão existencial da pessoa, questões filosóficas, questões espirituais, né? Então, questões psíquicas, esse mergulho psíquico, né? Uhum. Então, por isso que a gente acabou falando dessa parte emocional entre as relações, né? Nesse sentido de cura, vamos dizer assim. Aí, trazendo o aspecto aí no lado sombra, né? Um dos aspectos do lado sombra dessa posição, como o Ed lembrou, seria sim um controle, tá? Um controle excessivo. Às vezes a pessoa quer exercer poder sobre o outro, e Uhum. aí a gente cai no tema que hoje em dia as pessoas têm se despertado mais, que é o tema das relações abusivas. Sim, sim. Então, precisamos ficar atentos com esse tipo de dinâmica nas Uhum. relações, principalmente quem tem Plutão nessa posição de 7 de casa 1, Uhum. né? Uhum. Porque o lado sombra, né, a gente pode acabar lidando com ele tanto em nós quanto nos outros, né? Então, o que eu sempre costumo dizer é o seguinte: quando a gente olha para dentro e busca autoconhecimento, a diferença é que a gente fica mais atento, né, Ed, Sim, aos nossos padrões tóxicos, aos nossos processos, e a gente fica mais atento para mudar, para sermos pessoas melhores, né? exato. E então a gente fica mais atento para querer expressar mais a nossa luz, Uhum. né? E buscar acolher, integrar e melhorar e às vezes até curar, né? Uhum. Nossos defeitos, lado sombra, enfim, e conseguir enxergar isso no outro de uma maneira mais consciente e mais discernidora, né? Sei. Então, a partir do momento que você olha para dentro e você se conhece, você também está desenvolvendo o seu discernimento em relação ao outro, né? Então, a dinâmica nesse sentido, eu acredito que fica mais facilitada, né? Quando você tem, por exemplo, Plutão na casa 7 ou na um, e você, uma pessoa que busca autoconhecimento, você pode ter uma percepção aí mais clara se aquela pessoa está expressando um poder ali para te controlar, para te manipular e cair Uhum. numa relação abusiva, Ou você né? nela, porque também é possível, né? De você não E perceber, você está controlando e manipulando, é isso né? mesmo. Por E causa do o auto... espelhamento, né, Ed? Exatamente. E o autoconhecimento é que vai te mostrar. Será que É, eu não estou fazendo a mesma coisa de uma maneira diferente? Não é? sim, exato. É mesmo. E aí, nesse sentido, o espelhamento, ele favorece, em alguns momentos, você mesmo expressar essas características que estão lá na casa 7, Uhum. mas que de alguma maneira refletem em você também. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Um lado muito legal do Imagina! Plutão, porque a gente está falando do lado sombra, mas lembrar que Plutão, uma do lado mais positivo e luz do Plutão é exatamente a capacidade que ele dá na área da vida que ele estiver de, de a gente conseguir superar os obstáculos É, e sair lá do fundo e se transformar. é, Então, assim, lembrar que essa é uma possibilidade. Então, se você está vivendo ou pelo outro, ou por você, esse tipo de situação, lembrar que o Plutão te dá força para você exatamente conseguir mudar e transformar muito mais do que outras pessoas, exato, não é? exatamente. Muito bem lembrado, né, Ed? Porque, e às vezes essa transformação, né, ela pode vir, sim, né, dessa dinâmica do Uhum, casal, da relação ali envolvida, uhum, né, fazendo com que ambos, ou um ou outro, uhum, justamente se renove, né? É, ele tem essa capacidade de se ver num lugar assim de mais desenvolvimento, de mais tomada de consciência. Então é bem uhum. isso que você colocou, muito legal. De uma evolução. E aí, de uma Pode... evolução, né, Ed? Uhum, Essa evolução, como você colocou, às vezes pode ser por uma situação assim um pouco mais desafiadora, uhum, que às vezes a gente na hora ali fica um pouco
puxa, né, que situação que está acontecendo, a gente não enxerga muito bem, mas depois a gente vai entendendo, né, que aquilo aconteceu e a gente acabou se desenvolvendo. Uhum. Então, tem situações que podem acontecer também dessa maneira, né? Um pouco mais desafiadoras assim. Se tá lá e se é uma situação desafiadora, ela tá lá por um motivo, que é exatamente a tua É, evolução, a tua melhora, né? Não tá é lá à toa. verdade, não tá lá à toa. E é bom você falar disso, porque é assim, numa relação que tem alguém com casa 1 de Plutão ou casa 7, é muito provável que coisas que você tenta mascarar, coisas que Uhum. você procrastina, sabe? Que você não olha em si mesmo, que você, sabe? Uhum. Elas acabam se revelando numa relação Uhum. assim. Uhum. É Vem à verdade. tona, como a gente falou no começo, né? Sim. Então, vem à tona de alguma maneira. Ou o outro enxerga e traz para você isso, e aquilo é visto, né? Uhum. Ou de alguma outra maneira isso acaba emergindo, tá? Uhum. Então, numa relação que tem Plutão na casa 7, não tem espaço para máscaras, Não dá. né? Porque Plutão, ele enxerga, ele quer ver o original, ele Uhum. quer saber tudo que é verdadeiro, então mentira não cabe, sabe? Então é muito esse lugar mais assim, original mesmo, né? Mais genuíno mesmo. Sim. Concorda, Ed? Concordo. E eu queria trazer um outro ponto, que aonde Plutão toca, ele cria vínculo. E em qualquer É, área. Então, nessa, principalmente, né, o vínculo é fortíssimo, né? Tanto numa questão de casamento, fortíssimo. quanto de uma sociedade, né? Exato, fortíssimo. É. E assim, falando um pouco, falando mais aqui do lado luz, né? Uhum, O casal ou a relação, enfim, qualquer uhum, relação que esteja com essa posição, uhum. pode ter um potencial de desenvolvimento espiritual a Sim, dois, de né? evolução. Então, por exemplo, de evolução espiritual, coisas profundas, Uhum, coisas, né, que trazem essa dinâmica de evolução uhum. como você colocou, né? E aí pode levar a relação Sim, para um outro sim. nível, né? Relações assim mais transcendentais até, Uhum, tá? Nesse sentido aí das trocas, né? Pode ir sim para esse lugar mais de uma vibração assim mais elevada nesse sentido uhum. do desenvolvimento espiritual, né? Mas assim, essa é uma posição, é um lado que os dois precisam estar bem Sim. conscientes, né? Os dois precisam estar bem assim conectados Uhum. com esses temas e tal. Mas pode ter sim um potencial para isso, com certeza. Você falou bastante do magnetismo, uma das marcas do Plutão. Então, eu acho que não só a pessoa como pode ter esse magnetismo ou o parceiro, né? Então, É, 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 provavelmente é um casal que vai chamar atenção. isso. É Não verdade, vai passar despercebido, né? Não Não, vai passar despercebido, não né? mesmo. É verdade. E assim, interessante que a pessoa que tem essa posição de Plutão na 7, Uhum. ela pode atrair também pessoas empoderadas de maneira geral. Sim, Então, parceiros não é? fortes, né? Sim, parceiros fortes e parcerias. De repente, pode ser um amigo, uma amiga que ela tem ali, que é uma pessoa super empoderada, influente. Pode também atrair autoridades, Uhum. pessoas socialmente influentes, poderosas, né? Uhum. E então essa dinâmica pode acontecer. E claro, também o parceiro amoroso, a parceira amorosa, né? Se for no lado luz, esse poder assim direcionado para o bem, para coisas positivas, ótimo, né? Exatamente. Então, ficar atenta com isso, tá? Uhum. Uhum. E pode Não é ajudar, né? interessante? Tá Pode no ajudar, com certeza. e só lembrando que a gente está falando no geral, como sempre, a gente está falando no geral. A gente tem que, no mapa individualmente, tem que ver quais são os aspectos que esse Plutão faz, em que outras Sim, áreas de vida ele vai, de alguma maneira, interferir, com influência ou com desafio.
exato. É porque assim, né? A gente precisa. É importante se trazer essa lembrança, porque a astrologia não visa adivinhar, não visa esse lugar tão determinista dessa maneira, né? Então é um campo de possibilidades, Sim, de tendências. sim. Então assim, interessante você se conscientizar dessas tendências e você vai identificar como você vai fluir Uhum, dentro desse cenário, de acordo com as suas escolhas, com o sim. seu livre-arbítrio. Então, a astrologia, o conhecimento do mapa astral, auxilia a gente a ter mais é, esse olhar, essa consciência do nosso discernimento, do nosso poder de livre-arbítrio, né? Então, muito interessante a gente lembrar sobre isso. E também, assim, voltando a falar um pouquinho do Plutão, Uhum, uhum, nessa posição, né? É, tudo que está na casa 7, também signo, planeta, tá? uhum, A gente vê a característica de luz e sombra. uhum, E interessante um ponto. Quando você perceber que você está atraindo muito o lado sombra dessa uhum, posição, uhum. uma dica aqui é olhar para você mesmo, olhar para dentro e ver que comportamentos, que características que você Uhum. está manifestando, ok? Que poderiam estar um pouco mais equilibradas, que talvez não estejam bem equilibradas e Perfeito. que você esteja atraindo, né? Uhum. Você está atraindo uma frequência, talvez ali, naquele sentido mais de sombra. Então, quando você perceber que está atraindo muito lado sombra dessa posição, tá? Da posição que está na casa 7, aí você tenta corrigir em você mesma o que você pode estar em desequilíbrio. E Perfeito. talvez relacionado justamente àquelas características que você está criticando, que você não está gostando, que está te fazendo mal. Vou dar Não. um outro exemplo, Uhum. né? Talvez a pessoa está ali numa relação abusiva, que o outro está controlando, que o outro está muito ciumento ou obsessivo, Uhum. alguma coisa assim, que são características de Uhum. sombra de Plutão. Aí você faz a seguinte pergunta: será que você está se posicionando da maneira adequada? Será que você está se respeitando? Será que você Perfeito. está confiante nas suas próprias escolhas? Então, é interessante, eu acho, essa dinâmica. Concorda, Ed? Como você vê essa Concordo. parte? Não, não, é isso mesmo. O importante é você tentar identificar, e se você não consegue fazer isso sozinho, então procurar ajuda, né? Procurar ajuda É, ou através, pode ser um astrólogo para entender da onde está vindo isso, pode ser um psicólogo, uma terapia, enfim. Não precisa ser só através da astrologia, mas o importante é você identificar, ir atrás e tentar descobrir o que está acontecendo, por que isso está acontecendo e o que eu é. posso fazer para melhorar.